Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos estar trabalhando com multiplicação de números naturais e nós vamos estar vendo algumas áreas de figuras planas, né? Então, a multiplicação ela nada é que várias somas de parcelas iguais, né? Então, quando temos várias somas de parcelas iguais, a gente pode estar transformando em uma multiplicação para estar facilitando a nossa continha. Exemplo aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 parcelas iguais, que é o número 3. Aqui embaixo eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Tem 8 parcelas iguais, no caso que é o número 4, né? Então se eu somar todo mundo aqui em cima vai dar 15, se eu somar todo mundo aqui embaixo vai dar 32, né? Até que aqui ainda dá para somar, mas tem casos que você pode ficar muito grande. A pessoa sem parcelas de 15, um exemplo do algarismo 15, então vai dar uma coisa muito grande até para poder tá colocando no papel, né? Então devido a isso foi criada a nossa operaçãozinha de multiplicação. Os dois símbolos dela, né, que pode ser utilizado é o nosso x, que é o nosso vezes, né, o dito nosso vezes, no caso, o x ou o pontinho, né, do sexto ano em diante a gente costuma colocar mais o pontinho, até no quinto é muito utilizado o x, né, aí como já entra as expressões algébricas, aí sai um pouquinho o x, né, que o x já passa a fazer parte dos cálculos e já entra mais o pontinho, digamos assim, né? Então, nos exemplos aqui anteriores, eu posso estar transformando essas somas aqui em multiplicações, né, aqui em cima, ó, que é um número que se repete, o número 3. Quantas vezes ele se repete? 5, né? Então 3 vezes 5 dá 15. Então acaba sendo o mesmo resultado, só que de uma forma bem menor. Aqui embaixo da mesma forma, né? Representando pelo ponto agora. Quem é o número que se repete? É o 4. Quantas vezes ele se repete? Como a gente contou agora há pouco, 8 vezes. Então 4 vezes 8 dá 32. Então na nossa operaçãozinha de multiplicação, cada elemento desse tem um nome, né? Então, os nomes envolvidos, digamos assim, são os fatores, né? Então, por exemplo, 5 vezes 3, os dois valores que estão se multiplicando, eu chamo ele de fatores e o resultado eu vou chamar ele de produto, né? Então, em alguns casos, você não vai escutar assim, qual o valor da multiplicação, não. Você vai escutar assim, qual o valor do produto. Então, se falou a palavrinha produto, você vai ter que associar a multiplicação. É igual quando fala qual é o valor da soma, você vai ter que associar a adição, qual é o valor da diferença, você vai ter que associar a subtração. E assim vai. Então, dentro da nossa multiplicação, nós temos algumas observações, né? Então, quando um dos dois fatores, no caso os números que estiverem multiplicando, for igual a 1, o valor, a resposta, no caso o produto, sempre vai ser igual a outro valor, né? Como assim? Ó? 1 vezes 3, quem é a resposta? É o 3. 5 vezes 1, quem é a resposta? É o 5. Então, quando um dos dois valores for multiplicando for o número 1, o resultado vai ser o outro valor. Assim, da mesma forma, quando um dos dois valores é 0, né? Sempre que um dos valores for 0, o resultado, no caso o nosso produto, sempre vai ser 0. Pode ser qualquer número maior do mundo que seja, mas se for multiplicado por 0, sempre vai dar 0. Então, 0 vezes 3 vai dar 3, 27 vezes 0 vai dar... desculpa. Me empolguei. 0 vezes 3 vai dar 0 e 27 vezes 0 vai dar 0. A gente acaba falando sem querer, né? Então agora que a gente vai entrar na parte, aproveitando a parte de multiplicação, né? A gente vai entrar na parte de áreas de figuras planas, né? Então eu vou estar mostrando aqui as três, digamos assim, mais comum, né, de estar se vendo, tá trabalhando, que é o quadrado, o retângulo e o triângulo. Então a área de um quadrado, que seria a área? Seria todo o espaço, digamos assim, né, interno. Quando a gente fala perímetro, a gente trabalhou nas aulas, as duas aulas atrás, né, o perímetro é o contorno, né. Já a área já é a parte da figura interna. Então, quando eu quiser calcular essa área que está pintada, digamos assim, como é que eu faço para calcular de um quadrado? Eu faço a multiplicação dos lados. Só que como os lados são iguais, eu posso só fazer o lado elevado ao quadrado, né? Justamente por conta disso, senão vai ser a mesma coisa. Então, a área eu vou representar pela letra A e o L vai ser o lado, né? Então, bem aqui eu tenho um pequeno exemplo. Esse exemplo bem aqui, ó. Eu tenho um quadrado que é 5 centímetros de lado, né? Então, esse aqui vale 5. Como são todos 4 iguais, cada um deles vai valer 5. Então, eu tenho as duas formas de resolver. Eu posso fazer lado vezes lado, né? Que são duas dimensões. Quando eu trabalho com área, eu estou trabalhando duas dimensões, né? Então, a base e a altura, lado, né? Então, são duas dimensões para poder calcular tudo aqui. Então, eu faço lado vezes lado. Se eu disse que um lado é 5, então eu vou substituir bem aqui na frente, ó. Um L5 vezes o outro L5. 5 vezes 5 vai dar 25. Ou eu posso estar fazendo L ao quadrado, né? Então, o meu lado é ao quadrado. Posso pegar só um desse aqui e colocar ao quadrado, que vai ser a mesma coisa, né? A minha base vai ser o L, que é 5 elevado ao quadrado. E como é que eu resolvo essa potência? Potência
minha base é 5, o expoente é 12. Então, eu vou estar repetindo a minha base, ó, duas vezes. Então, vai ser 5 vezes 5, que vai dar o mesmo 25. Então, você tem duas formas de estar resolvendo a área do quadrado, beleza? Já a área do retângulo segue quase a mesma ideia, né? Praticamente quase é tudo lado vezes lado. Só que o lado aqui, como são dimensões, os lados são diferentes, né? Eu vou chamar um retângulo aqui, um dos lados de base, né? E o outro lado aqui de altura. E a área, mesmo sentido. Então, para me calcular a área desse retângulo aqui, eu vou ter que fazer base vezes altura. Então, pegando outro exemplozinho aqui no lado, tem esse pequeno retângulo lindo e maravilhoso aqui. Aí, a minha base aqui eu digo que é 6 e a minha altura aqui eu digo que é 2, tá? O número é um pouquinho feinho, não gosto dessa caneta, mas era a única que tinha. E a minha letra é feia, acaba sendo mais feia ainda. Então, se eu for calcular a área desse retângulo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer base vezes altura. Então, eu faço substituir. Ó. O valor da base é quanto? É 6, coloco bem aqui, vezes o valor da altura, que é quanto? É 2. Coloco aqui embaixo, na mesma direção. Tá? Então, eu faço 6 vezes 2, vai dar 12. Então, a minha área desse retângulo aqui que foi dado, vale 12 centímetros ao quadrado. Tá? Mesma coisa aqui também que eu esqueci de colocar. Beleza? Já que eu estou multiplicando duas dimensões, então vai ser elevado ao quadrado, tá? E por último, o meu triângulo, né? Meu triângulo, ele é o que? Ele é base vezes altura, segue o mesmo procedimento, só que eu vou dividir para quanto? Para 2, né? Então, por que eu faço isso, né? Então, eu vou tentar desenhar um quadrado aqui rapidinho. Isso aqui a área é o meu quadradozinho, né? Não tá bem perfeito, mas dá pra entender. Então, o que acontece? Por que eu faço essa divisão por 2, né? Para calcular a área aqui do meu quadrado é o que? Lado vezes lados, né? Ou base vezes altura. Só que um triângulo é o que? De nada mais do que a metade de um quadrado. Então, se eu pegar um quadrado e dividir ele bem no meio, na diagonal, vai surgir quantos triângulos? Vai surgir 2. Então, é por isso que é lado vezes lado dividido para 2 triângulos, tá? Então, ficou dessa forma. Então, se eu pegar um pequeno exemplo aqui, ó, tem esse triângulo aqui, a minha base aqui é 4 e minha altura é 2. Tá um pouquinho desproporcional, mas tá valendo. É só um exemplozinho de fixação, tá? Acabei errando aqui. Então, base vezes altura dividido para 2. A minha base é 4, eu vou substituir bem aqui, ó, no lugar do 4. Minha altura é quanto? É 2, vou substituir bem aqui também. E vou dividir tudo isso para 2. Aí, para resolver essa fraçãozinha bem aqui, ó, 4 vezes 2 dividido para 2, eu tenho duas formas de fazer. A primeira é fazer como está pedindo aqui no numerador. O que está pedindo aqui no numerador, que é o número de cima? 4 vezes 2 vai dar 8, né? Dividido para quanto? Para 2. E toda vez que eu divido o número para 2, ó, 8 dividido para 2 vai ser a metade. Qual é a metade de 8? A metade de 8 é 4, tá? Ou então eu posso fazer da seguinte forma. Cortar esse com esse, porque são iguais numa fração, a gente pode estar cancelando os valores que são iguais, né? Então, se eu cortasse esse com esse, ia sumir os dois. Tá desfocado. Ia sobrar só quem? Somente o 4, que justamente é a resposta. Então, tem essas duas formas de fazer, né? Beleza? Então, basicamente é isso. Aí nós temos um exercício aqui com 4 questões, tá? Todas de multiplicação. Então, aqui você vai estar resolvendo, associando, no caso, ao invés de você, por exemplo, estar somando 318 funcionários 55 vezes esse valor aqui, você vai estar fazendo uma multiplicaçãozinha com ele, tá? A segunda, terceira e quarta é referente à área, né? A área de quadrado, a área de retângulo e a área de triângulo. Então, é só fazer conforme o material. Qualquer dúvida, eu vou estar aí no WhatsApp para vocês estarem tirando essa dúvida. Beleza? Obrigado, até a próxima. Falou!